Muito boa tarde, meus queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez no seu programa Bem Viver. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que é muito pertinente aqui no programa. Por que eu quero fazer uma coisa e faço outra? Existe alguma explicação para que eu não faça aquilo que eu quero fazer? Então eu quero fazer uma coisa e acabo fazendo outra. Por que eu faço isso? Será que tem explicação para isso? Tem explicação sim, a gente vai conversar sobre esta questão hoje, né? O porquê. Por que eu quero fazer uma coisa e faço outra? E também pela repetição de erros. Por que eu estou repetindo sempre os mesmos erros? Por que eu tenho dificuldade de acertar em relação a um ponto, em relação ao outro? Pessoas que têm relacionamentos complicados, relacionamentos agressivos, relacionamentos tóxicos, e essas pessoas vivem repetindo os mesmos relacionamentos tóxicos. Sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Por que isso acontece? Problemas de trabalho, muitas pessoas que têm no trabalho uma agressividade muito grande para consigo, ou seja, também são explorados no seu ambiente de trabalho, pessoas que sofrem muito por essa exploração da parte trabalhista, tá? Então estão lá, todo emprego que eu arranjo começa bem, depois fica assim. Por que isso acontece? Por que as pessoas não mudam esta trajetória? Essa é a nossa conversa de hoje. Se você quiser participar da nossa conversa, vamos lá, 36437214, ou você pode mandar a sua mensagem aqui pelo Facebook da loja Sarasvati, a gente vai estar respondendo através do Facebook. Em primeiro lugar, é preciso a gente entender de onde que vem essas vontades nossas. Nem tudo o que a gente faz parte da sua própria vontade. Como assim faz parte da sua própria vontade? Nem tudo aquilo que você está agindo agora, que está fazendo, o emprego que você procura, o seu relacionamento, a comida que você come, a roupa que você veste, as suas atitudes, a sua irritabilidade, a sua tristeza, nem sempre isto é algo racional, equilibrado, e vou dizer mais ainda, nem sempre isso é uma coisa voluntária. Como assim voluntária, Davidson? Nem sempre é voluntário, nem sempre é algo que você quer fazer, tá? Então você não quer fazer aquilo, mas você faz. Por que isso acontece? Como que isso acontece? E como que eu posso ser eu mesmo? Como é que eu posso fazer as coisas que eu estou com vontade de fazer? É possível haver essa mudança? Se a gente vai conversar no programa de hoje. Esse é o nosso objetivo hoje da conversa. Hoje a gente vai falar sobre por que eu repito os mesmos erros, por que eu tenho dificuldade de sair dessa trajetória. E a importância, né, meus queridos amigos, da gente aprender a ser livre, da gente aprender a encontrar a paz, a harmonia, o equilíbrio, começar a investir nesse processo de paz na nossa vida. Vamos ver como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, por que isso acontece, Davidson? Por que eu quero fazer A e eu faço B? Quando vejo, eu estou fazendo B, eu estou fazendo C, mas a minha proposta era A, né? A gente fala muito, consegue perceber muito isso das pessoas que querem fazer um regime para emagrecer. Elas fazem toda aquela programação bonitinha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e papapá, passou uma semana, 15 dias, vai tudo para água abaixo. Começa a fazer justamente o oposto daquilo que se propôs a fazer. Não é assim que funciona? Pois é. Tem pessoas dentro de um relacionamento que também se propõem seriamente, né? Olha, eu vou conduzir agora o meu namoro de forma séria, essa pessoa merece, é a pessoa que eu quero viver pro resto da vida, ou para o casamento, né? Vou ser fiel à minha esposa, ao meu marido, eu tenho uma família, eu tenho filhos a zelar, não posso ter atitudes que fujam desta estrutura, que é uma estrutura lógica de sociedade. Mas quando a pessoa se vê, ela está cometendo, né, um triângulo amoroso, ela está flertando com outra pessoa, ela está agindo de uma forma que não é socialmente aceitável, vamos pensar assim. Peraí, Davidson, mas eu quero fazer A e estou fazendo B. Por que eu estou fazendo B? Nós vamos explicar, tá? Tá, muitas vezes você se envolve num negócio que você não quer fazer. Tem pessoas que são viciadas em jogos, elas sabem que aquilo é prejudicial, mas elas continuam perdendo todo o seu dinheiro naqueles jogos. Tem pessoas que têm uma facilidade para a ingestão de bebidas alcoólicas
e continuam ingerindo, apesar de saber de todo o problema que isso traz, os conflitos familiares, os problemas, né, que estão relacionados ali a fígado, ao sistema digestivo, a tantas outras coisas que podem se sobrepor a essa questão, né, dos problemas que você está passando ali, que você não consegue superar. Por mais que você queira, por mais que você tenha vontade de superar, você não consegue. Não consegue por quê? Por que não consegue? De onde vem esse impulso? Se não sou eu que quero, quem que quer fazer? Tá. Então, para isso a gente precisa estudar um pouquinho o nosso inconsciente. O que é inconsciente? Nós temos a parte conscientiva, que é aquela parte que você julga, acredita, dominar, e tem coisas que vêm dentro de você que você nem imagina que elas possam estar dominando a sua vida. Então, tem pessoas que estão passando por uma situação de problema na vida, mas não é que elas querem fazer, elas são impulsionadas a isso. Deixa eu falar um pouquinho de dedo podre, né, que tem muitos pacientes que chegam para mim e dizem: olha, Davis, meu pai foi alcoólatra e agora eu queria alguém que não chegasse nem perto do álcool. Por quê? Porque eu sofri coisas tremendas na minha infância através do meu pai alcoólatra. E lembrando você que tem tendência ao alcoolismo, corte isso já. Você que está jovem ainda, sabe, muito jovem, e fica naquela brincadeira de que eu vou usar mais o álcool. Cara, se você tivesse ideia do número de pessoas que eu já atendi, tá? De crianças que sofreram horrores por causa de um pai alcoólatra, por causa de uma mãe alcoólatra, se você tivesse um pouquinho, tá, da visão que eu tenho sobre isso, com certeza você ia querer o álcool assim a quilômetros de distância. Ninguém consegue imaginar a dor dessas crianças, depois dos adolescentes e depois pessoas adultas que continuam carregando aquele trauma, aquela dor e com uma série de sequelas emocionais provocados pelo vício do álcool, tá? Mas então, essa pessoa não quer ver álcool nem de graça, nem pintado de ouro, nem que dê álcool mais, sei lá, uma nota de R$200, a pessoa não quer ver, tá? Então, mas essa pessoa se casa com um marido alcoólatra. Ai, mas como assim, Davidson? Pois é, porque na maioria das vezes, esta pessoa está precisando resgatar aquele relacionamento desequilibrado ocorrido com o pai. Então, através do marido, ela vai ter a possibilidade de reviver aquela história e arrumar aquela situação toda. Então, meus queridos, se você tem traumas, estou falando do caso de uma filha que teve um pai alcoólatra e que acaba se aproximando involuntariamente, tá, de um marido alcoólatra. Inclusive, quando a gente faz a entrevista, a pessoa diz assim: tá, mas ele não era alcoólatra quando eu conheci e depois ele se tornou alcoólatra. Peraí, você já sabia, ele já era alcoólatra, ele já tinha essa tendência, você já sabia, já tinha percebido. Só que, para a profecia se cumprir, você fechou os olhos. Você fechou as janelas da sua mente para você não enxergar aquilo que era óbvio, que iria acontecer em pouco espaço de tempo. Só que você se fechou para aquilo. Por quê? Porque precisava viver de novo essa experiência com álcool para entender o seu pai. Perceba, meus queridos amigos, quando uma coisa fica mal resolvida, isso a gente chama em psicanálise de neurose de repetição. Toda vez que uma coisa na sua vida fica mal resolvida, essa coisa fica se repetindo. E se repetindo, parece uma maldição. Você quer fugir daquilo e não consegue. Fica se repetindo infindavelmente, tá? Até que você tenha compreensão sobre o assunto. Então, se a gente for somar todas as situações traumáticas que a gente viveu nessa existência, se a gente for trazer isso à tona, nós vamos perceber que a nossa vida, na verdade, não é uma soma de atitudes que você quis realizar, mas sim uma soma de impulsos que você não foi capaz de administrar. Opa, peraí, Davidson, como assim? É bem por aí. Então, se existe algo, se você quer melhorar a sua vida, se você quer ter, sabe, equilíbrio, quer ter paz, se você quer sair desse inferno, muitas vezes, que a gente se encontra, é preciso entender esses impulsos, é preciso entender o que está vindo de dentro de você. Eu passei a minha vida inteira estudando
esses comportamentos, esses impulsos, essas pulsões, como a gente chama, esses desejos que vêm inconsciente. E quando você estuda, você consegue dominar melhor tudo isso, você consegue compreender, você consegue equilibrar. Em alguns casos, resolvendo o trauma, você resolve o impulso que vem do trauma também. E acaba não sendo mais vítima daquilo. Agora, toda vez que você tem uma angústia, que você tem uma ansiedade, que você tem um pânico, toda vez que você tem algo que está aflorando em você, e aí você foge daquilo, o que vai acontecer? Ele vai continuar vivo e vai continuar se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, só para a gente entender como é que funciona e qual que seria a regra ideal, essa mulher, tá, cujo pai foi alcoólatra e casou-se com um marido alcoólatra, ela precisa entender o papai. Ela tem que entender que assim como ela buscou um marido alcoólatra, e era tudo que ela não queria na vida, o pai também teve atitudes que foram mais fortes do que ele. E aí fica fácil de entender, né? Por que você buscou um marido alcoólatra se você teve uma aversão muito grande ao álcool? O seu pai também, ele não quis fazer aquilo, porque ninguém, põe isso na tua cabeça, tá? Ninguém quer fazer coisas desequilibradas, erradas, ninguém quer maltratar uma outra pessoa, ninguém quer fazer nada disso. A gente só quer o quê? Harmonia, equilíbrio, paz. É isso que a gente quer, tá? Nenhum de nós quer trazer problemas para o outro, nenhum de nós quer viver essa experiência negativa com o outro. Nós queremos paz, e nós somos essa paz, nós somos essa harmonia, nós somos esse equilíbrio. Agora, quando você começa a entender de onde que está vindo isso, aí fica mais fácil. Só que, se quando isso aflora, você, em vez de entender, em vez de enfrentar, você foge, essa punção vai crescendo cada vez mais, essa sombra vai se tornando cada vez maior, e um dia essa sombra vai te dar uma rasteira. Um dia ela vai pegar você de uma forma que você nem imagina que possa ser atingido por ela. Por isso a gente precisa aprender a olhar para dentro, aprender a aceitar os nossos impulsos. Na sexta-feira eu vou estar fazendo uma aula ao vivo às 19 horas, tá? Falando sobre a questão relacionada com a autoanálise. Como é que você se autoanalisa, como é que você se trata, né? Trata a si mesmo, como é que você faz todo esse processo, tá? Então, vai estar aí nos nossos canais, eu vou estar divulgando na sexta-feira às 19 horas. Na verdade, essa é uma aula que é uma aula de um grupo que a gente trabalha já há bastante tempo, mas a gente vai abri-la porque por causa dessa questão da pandemia, a gente vai estar abrindo isso para outras pessoas poderem participar. Certo, meus queridos amigos? Vamos lá, perguntas aqui para a gente. Quem é que está perguntando? Vamos lá. Tá, vamos lá isso aqui. Quem que está falando com a gente aqui é a Marília. Boa tarde, Marília. Seja bem-vinda ao programa. A Marília pergunta assim: Davidson, e isso só se faz com apoio profissional ou existe outras ferramentas para você encontrar essas questões que são inconscientes e que tomam conta da nossa vida? Marília, o apoio profissional é sempre muito bem-vindo. Por quê? Porque quem tem experiência nesse ponto vai conseguir te auxiliar. Agora, isso não é feito apenas com apoio profissional. Você pode ter esse entendimento, tá? Por você mesma. Você pode aprender a meditar, você pode aprender a olhar para dentro. Para isso existem livros, existem vídeos, existe muita coisa boa nesse sentido. Não se discute que o apoio de um profissional vai te dar um impulso maior. E tem pessoas que usam esse apoio profissional para entender o assunto e depois elas começam a fazer o seu voo sozinhas. Depois que você aprende a fazer um processo de autoanálise, depois que você aprende a se perceber, a se conhecer, aí você começa a avançar nesse sentido e perguntar o que mais, né? A Solange Takayama está aqui com a gente, a professora. Ela diz aqui: ótima explicação, obrigado, querida, ainda mais vindo de uma profissional aí do ensino, né, que trata muito bem essa questão aí de como ensinar a essas pessoas. Me sinto lisonjeado aqui, Solange, obrigado, querida. Bem, pessoal, vamos nós então. O que a gente faz, tá? Primeiro ponto é você estar aberto para entender as suas punções. Observar. Porque quando você joga culpa,
Ai meu Deus, isso é coisa do diabo, tal, né? Olha, lamento te informar, mas nesse caso o diabo está dentro de você, são os seus próprios traumas. Não é um diabo que vem de fora, que tem chifrinho, que tem asinha, nada disso. Essa questão está dentro de você. Ah, mas é o diabo que está falando no meu ouvido. No caso da mulher lá, do pai alcoólatra, não é o diabo que está falando. Quem está falando é a própria mente. Num processo que de ecoar esse trauma e de resolver essa situação com o pai. Então o que precisa fazer? Precisa olhar para o pai, tá? E entender, seja ele vivo ou falecido. Ah, mas já faleceu, não tem problema nenhum. Tem que dizer para o pai, pai, olha, eu também, pai, tenho coisas que eu não consigo administrar. E você não conseguiu administrar o álcool. Você não conseguiu administrar a sua angústia, por isso procurou o álcool. Então, quando você começa a fazer essa ligação e começa a entender melhor todo esse processo, aí sim há uma mudança gigantesca na sua vida. Você permitiu a água do rio correr, você permitiu a coisa fluir. Então, respondendo para nossa amiga aqui, não é só apoio profissional, não. Inclusive, esse curso que a gente tem toda sexta-feira, qual que é a função? A função é a gente ensinar psicanálise para pessoas leigas. Ensinar autoanálise para pessoas leigas. E a gente ensina essas pessoas a trabalharem com a meditação para conseguir avançar de uma forma maior. Mesclar meditação com autoanálise. E isso faz uma diferença gigantesca nas nossas vidas. Isso faz com que você se liberte de muita coisa. Mas para isso precisa ter coragem, precisa ter disposição, tem que querer fazer essa mudança na vida, querer se abrir para tudo isso. Se você mergulhar num processo de culpa, se você mergulhar num processo de medo, se você mergulhar, por exemplo, em válvulas de escape para essa trajetória, não vai conseguir. Você vai continuar o quê? Sendo impulsionado pelo seu inconsciente, fazendo coisas que você nunca quis fazer. E quando você chega no final da vida, que você olha para trás, você diz, espera aí, o que foi que eu fiz com a minha vida? Por que eu destruí a minha vida? Por que eu tive atitudes que eu não queria? Por que eu estou agindo dessa forma agressiva? Essa agressiva pode vir de uma violência que você quis executar lá atrás e não foi capaz, não pôde. Por quê? Porque a sociedade não permite, porque você estava no ambiente familiar, porque você estava no ambiente profissional, queria te atrapalhar. Então você guardou para si aquela violência. Mas aquela violência continua pulsando e ela muitas vezes precisa ser externada, né? Então, meus queridos, vamos lá, tem mais pergunta aqui, 13 horas e 34 minutos, nós estamos ao vivo no seu programa Bem Viver, 36437214, você manda a sua pergunta para mim. Vamos, quem está por aqui, o Marcos está falando com a gente. Davidson, o que tudo isso aí tem a ver com os medicamentos usados para depressão? Esses medicamentos ajudam ou atrapalham nesse tocante de questões repetitivas? Vamos lá, Marcos, explicar como é que funciona esse processo aí. O que ocorre? O medicamento antidepressivo, tanto ele fármaco como fitoterápico, o que ele vai fazer? Ele vai te tirar de um estado de desequilíbrio, de confusão mental, e vai te trazer para um estado onde você pode ter esse tipo de diálogo. Então, nesse tocante, o medicamento antidepressivo ou o ansiolítico, principalmente, vai ser muito útil para tirar você daquela situação crítica que você não tinha condição de conversar com ninguém, nem mesmo de procurar um tratamento, nem nada do gênero, né? Então, naquela situação ali, você vai ter benefícios no seu ansiolítico, tá claro? Agora, se você está usando o ansiolítico para fugir da sua realidade, para fugir desse processo todo, e se você, em paralelo a esse medicamento, não está investigando a causa, aí nós vamos ter o quê? Apenas uma fuga através do ansiolítico. Só que, como aquele trauma continua existindo e ele continua a produzir sintomas cada vez mais fortes, vai acontecer uma coisa muito comum. De você utiliza lá o seu medicamento por 6 meses, depois de 6 meses o médico faz uma avaliação e diz, olha, agora não está dando conta, eu vou ter que dar uma dose maior, ou um medicamento mais forte, uma outra linha. E aí você vai aumentando, por quê?
Porque aquele teu trauma, ele também vai aumentando, aquela tua insatisfação, aquela tua angústia, ela vai aumentando. Então ela vai aumentando os sintomas. E por que essa angústia vai aumentando? A angústia é uma coisa, a angústia é um treco que, sei lá, te dá um aperto no peito, sufoca, isso é angústia, tá? E por que essa angústia aumenta? A angústia vai aumentar porque ela precisa ser resolvida. Você colocou uma coisa para aliviar a angústia, mas ao mesmo tempo ela precisa ser resolvida, então ela aumenta. Aí você aumenta o medicamento, aí ela aumenta, você aumenta o medicamento. Medicamento tem efeito colateral. É muito importante a gente entender qual que é a lógica do medicamento ansiolítico. A lógica do medicamento ansiolítico é você aliviar a sua ansiedade para que possa tratar isso através de psicanálise, através de psicoterapia, através de outras terapias, que você possa olhar para a sua vida e mexer com tudo isso, tá? Então, respondendo a sua pergunta sobre o medicamento ansiolítico e medicamento antidepressivo, eles são muito úteis sim, mas você precisa ter o quê? Uma programação de trabalho. Eu já atendi pessoas com 10 anos utilizando-se de medicamento antidepressivo. Daí o negócio fugiu a todas as regras, né? E imagina o dano que 10 anos de medicamento antidepressivo tem capacidade de proporcionar a você. E olha como é que está essa tua angústia. Você só tapou o sol com a peneira. Cadê o tratamento da angústia? De onde que está vindo essa angústia? O que é que você precisa entender, perdoar, tá? Compreender na sua vida para fazer a grande mudança. Meus queridos, 13 horas e 37 minutos. Nós vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais e já voltamos com mais programa Bem Viver. 87.9, uma nova maneira de se fazer rádio. Aqui o programa Bem Viver com Davidson Rocha. Esse bate-papo que a gente tem todos os dias. A gente já volta com o seu programa Bem Viver. E para você que está me assistindo aqui pelo Facebook e depois pelo canal do YouTube, obrigado pela participação, pelo carinho. Sejam todos sempre muito bem-vindos e espero que essa conversa possa chegar mais longe. Me ajude a chegar mais longe se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, fazendo com que ele possa chegar a pessoas que realmente precisam entender o que está acontecendo com a vida e como é que eu resolvo tudo isso. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Tchau.